todos, estamos aqui no novo episódio do SBA MesaCast, nessa vez sobre anestesia e cirurgia pediátrica. Um tema muito importante para todos, que podemos esclarecer sobre algumas peculiaridades dessa especialidade muito bonita que é a cirurgia pediátrica e que nós estamos sempre presentes. E hoje nós temos convidados ilustres aqui. Temos aqui falando sobre a cirurgia, o Dr. Francisco Nicanor Aruna Macedo, que é cirurgião e urologista pediátrico, é chefe dos serviços de cirurgia e urologia pediátrica do Hospital Universitário Gafegrini e do Hospital Estadual da Criação. Membro titular da Academia Nacional de Medicina e membro do grupo filantrópico que opera estrofia de bexiga no Brasil, Grupo Caries Together. Falei certo? Certo. Então tá bem. Então muito obrigado pela sua presença. Ficamos muito honrados aqui na SBA, Sociedade Brasileira de Anestesiologia. E temos também da nossa sociedade a doutora Débora de Oliveira Comino, que ela tem um título superior de anestesia e ela tem especialização em anestesiologia pediátrica pelo Hospital Pequeno Príncipe. Ela tem mestrado e doutorado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, é diretora do Serviço de Anestesiologia Pediátrica do SAP e Hospital Infantil Sabará e Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, além de ser supervisora do programa de residência médica de anestesiologia pediátrica no Hospital Sabará e no Hospital Infantil. Então, assim, temos hoje aqui um momento muito importante para discutirmos sobre anestesia pediátrica com dois expoentes que conhecem bem o assunto e podem falar sobre essa peculiar interação, né? Porque é criança, mexe com todo mundo, né? Então, depois desse currículo, nós vamos passar considerações iniciais e iniciar com o Dr. Nicanor, por favor. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Dr. Diego a gentileza do convite. Eu fico muito honrado de estar aqui nesse dia. E já falando para quem está ouvindo esse podcast, que a Sociedade Brasileira de Anestesiologia é uma das mais organizadas e mais respeitadas do Brasil. Então, é uma honra para mim muito grande. E a minha convivência com os anestesistas é uma convivência muito boa, muito respeitosa e o motivo do meu sucesso, com certeza. O nosso sucesso é a parceria. Então, eu fico muito honrado de estar aqui para falar sobre essa discussão, sobre esse tema que é muito importante e que faz parte da minha vida. Ok, muito obrigado. Débora? Eu agradeço imensamente o convite. Eu me sinto extremamente honrada de estar de novo aqui nessa casa e poder discutir, né, sobre a anestesia e principalmente a anestesia pediátrica, que é a área que eu atuo. E poder conversar com o Dr. Nicanor e com o Dr. Diego é realmente muito gratificante. Tenho certeza que a gente vai ter uma troca aqui de ideias e um bate-papo que vai ser agregador e motivador para quem estiver assistindo e esclarecedor em relação às dúvidas das famílias, das crianças em relação aos procedimentos pediátricos. Esse é o objetivo mesmo. Então, doutor Nicanor, me diga uma coisa. Primeiro, as crianças, as pediátricas, a mãe leva no seu consultório, no hospital. Como é esse início, essa primeira conversa? E, uma vez indicada a cirurgia, como é essa relação também? Se há perguntas sobre anestesia, como é que é isso? Pode começar a explicar para o nosso público como é que é essa rotina e como deve ser feita. Bom, as crianças são muito particulares, né? Porque, invariavelmente, você tem a mãe, o pai, 2 avós, uma tia, todo mundo está preocupado. E vamos lá, a gente tem um número muito grande de cirurgias de pequeno porte, mas que necessitam de anestesia. A gente praticamente não tem anestesia local em criança. Então, depois de um diagnóstico estabelecido, vem a hora da discussão sobre a anestesiologia, sobre a anestesia em si. E, na realidade, as famílias estão muito preocupadas com a anestesia, né? E eu deixo um tempo muito grande da minha consulta para falar sobre anestesia.
primeiro para falar da importância do anestesista no processo, digamos assim. Eu sempre digo, olha, 3 coisas são muito importantes. Você tem que ter um hospital que tenha o recurso para a anestesiologia pediátrica. Você tem que ter o cirurgião, no caso, vocês me escolheram por alguma indicação, e o anestesista que eu vou falar aqui é um anestesista da minha confiança, porque eu trabalho com anestesistas nos hospitais onde eu trabalho, todos são anestesistas com formação em anestesiologia pediátrica. Então, isso me dá muita segurança e, obviamente, eu acrescento já que não é aquela história que eles veem do cheirinho, de uma sedaçãozinha, sempre no diminutivo, e esse diminutivo não existe. Na realidade, o que a gente fala é de baixo risco, isso é outra coisa, mas, obviamente, que esse baixo risco vai ser dado por esse tripé, ou seja, uma equipe cirúrgica que vai desde o cirurgião, o anestesista e a estrutura hospitalar. Muito bom essa questão. O senhor falou mesmo, precisa ter um hospital preparado para crianças, né? Então, doutora Débora, aproveitando esse gancho aqui do doutor Nicanor, me diga, como é que é? Criança é um adulto pequeno? Pois é, né? A criança não é um adulto pequeno, né? A criança, inclusive, é um ser que, ao longo do desenvolvimento, apresenta diversas peculiaridades relacionadas, né, a cada especificidade da faixa etária. Então, um bebezinho, um recém-nascido, é diferente da criança que já é um lactente, aquela criança, né, abaixo dos 2 anos, que é diferente da criança que está na fase escolar e do adolescente. E todos eles estão nesse mesmo contexto, né, da cirurgia pediátrica. E essas especificidades é que tornam o atendimento anestésico e da própria cirurgia um diferencial, né? Aquele anestesista que trabalha especificamente com a cirurgia pediátrica, ele vai conhecer as diferenças de cada período do desenvolvimento para atuar de uma forma adequada, tanto da parte técnica como da própria parte comportamental, né? Na abordagem do paciente e da família em cada momento do desenvolvimento. Uma coisa que o Dr. Nicanor falou que eu acho muito interessante é que na pediatria, de um modo geral, a gente tem a tendência de usar o diminutivo, né? É só um cheirinho, é só uma picadinha, né? Então, isso às vezes dá uma impressão de que essa anestesia é uma coisa menor, mais simples, mais leve do que a anestesia que a gente faz no adulto. E o cheirinho nada mais é do que uma anestesia geral. É que na população pediátrica a gente começa muitas vezes com a máscara facial. Então, aquela anestesia começa inalatória. E aí veio essa cultura do cheirinho, né? Que a anestesia é um cheirinho, mas é só a forma como a gente inicia o procedimento, para depois funcionar o acesso e fazer as medicações venosas. Então, daí vem esse conceito do cheirinho. Bom, doutor Nicanor, me diga como, então, por favor, como é que é essa conduta pré-anestésica. Ou seja, o paciente chega, como é que é essa relação, como indica o anestesista? Pode falar sobre isso um pouco para a gente? Bom, conforme eu já falei, durante a minha consulta, eu já tenho um tempo reservado, que não é pequeno, para falar sobre anestesia dentro do conhecimento que eu tenho como cirurgião e da importância, obviamente. Os nossos anestesistas do nosso grupo, eles ligam na semana anterior para ter uma consulta por telefone, para conversar com as famílias, para saber detalhes sobre a criança e para, obviamente, fazer as orientações. E no dia da cirurgia, o anestesista faz aquela visita que demora normalmente meia hora, que chama-se a nossa visita pré-anestésica, e que aí tem os detalhes que será melhor abordado pela doutora Débora, porque aí já é a parte do anestesiologista mesmo. Débora. Isso, a visita pré-anestésica, né, doutor Nicanor, pode acontecer de diversas formas, né? A gente pode realmente, muitas vezes, ter já a parte inicial no consultório do cirurgião. O anestesiologista pode fazer uma ligação prévia e já esclarecer algumas dúvidas e passar algumas orientações importantes em relação ao preparo da criança, jejum, quadros infecciosos que muitas vezes podem postergar, né, o momento do procedimento, vacinação,
Pode a consulta ser feita também num consultório, né? Previamente à cirurgia e muitas vezes no dia do procedimento, principalmente nos de pequeno porte, ambulatorial, a criança também pode ser vista já dentro do hospital. Nessa consulta, o anestesiologista vai fazer uma série de questionamentos sobre diversos sistemas da criança, né? Da parte cardíaca, respiratória, sobre todo o histórico de saúde, vai saber, principalmente naquelas crianças pequenas, como é o histórico da gestação, né? Principalmente os antecedentes da mãe, nesse caso. Nas crianças que têm algum problema de saúde, vai esmiuçar melhor os problemas de saúde e vai questionar sobre o jejum, né, se foi orientado, se o jejum está completo, sobre vacinação, que na população pediátrica a gente toma um cuidado em relação à vacinação, vai questionar outros aspectos como alergias, né, e esses antecedentes todos é que vão nortear como o anestesiologista vai conduzir a anestesia, além de examinar a criança e também criar alguma abordagem que leve à redução de ansiedade nesse momento, né? Tanto com estratégias não farmacológicas de distração, mas muitas vezes necessitando da utilização de uma medicação no momento do pré-anestésico para que a criança entre na sala mais tranquila e com menor ansiedade. Doutora Débora, é aquela clássica questão que é sempre perguntada pelas famílias. Doutor, vai fazer um exame para ver se meu filho tem alergia à anestesia? Perfeita. Essa discussão é ótima, né, Tônica? Todas as famílias têm esse questionamento. Será que tem um exame? Vai testar se meu filho tem alergia à anestesia? Não existe um exame específico para a anestesia, né? De teste de alergia, nada disso. O que a gente faz é, se existe indicação pela anestesia e pela cirurgia, alguns exames pré-operatórios, que são os exames de rotina, exames de sangue, às vezes algum exame de imagem, né, na ressonância, ou tomografia, ou a própria radiologia, a gente pode lançar mão disso. Mas um exame específico para anestesia a gente não tem. Uma coisa que eu queria perguntar aqui, doutor Nicanor. Assim, alguns cirurgiões, alguns lugares, assim, em relação à mãe, dependendo da idade, ela pode acompanhar, pode entrar na sala, os cirurgiões deixam. O que o senhor acha a respeito? Olha, a gente tem essa abordagem de forma diferente em diferentes lugares. Perfeito. Pelo menos a gente faz assim. No hospital público, que a gente tem um movimento muito grande de cirurgias, ou seja, os pacientes precisam a sala precisa estar pronta mais rápido, claro que não vai comprometer a segurança. Então, o paciente que não faz o pré-anestésico, ele entra com a mãe. A mãe entra e acalma a criança, se a criança coopera. Essa é uma abordagem. E a outra, que é uma outra abordagem que a gente faz também, é fazer o pré-anestésico. A criança já está ou dormindo ou quase dormindo. Essa criança não vai precisar de ninguém, porque tem aquele lado que realmente a gente tem que pensar, olha, a sala de operação é um ambiente sagrado, assim, tem que ter pessoas com experiência para estar lá dentro, ela é muito bem cuidada. Se for atrapalhar também, exato, é melhor não ter, né? Ela é bem limpa, né? A senhora pode passar mal, aí, não, mas eu estive no parto, olha, mas a parto é outra coisa, que é uma cirurgia, então a gente tem que ter todo o rigor da asepsia, da antisepsia, dos cuidados com o seu filho. Cada caso é um caso, né, doutor Nicanor? Então, cada caso pode ser um caso. Exato. E é isso, existe uma grande variabilidade entre as instituições, né, e o próprio processo para que isso aconteça, porque a gente tem que lembrar que quando o familiar entra na sala, por ser uma pessoa estranha ao ambiente, muitas vezes a gente precisa de alguém cuidando, né, desse indivíduo, para que ele não encoste em nada, para que ele seja acompanhado não depois. Contamine, né, Débora? Não contamine, exato. Para que ele depois seja acompanhado por alguém para fora, porque muitas vezes quando ele presencia aquele momento da indução da anestesia, não é muito legal de ver, né? Porque naquele momento da máscara, muitas vezes a criança tem uma agitação, tem movimentos involuntários de braço, de perna, às vezes do olhar, e o familiar pode ficar impressionado.
Então, nesse momento, às vezes ele se emociona, precisa de ter alguém que acompanhe, né? Mas o que a gente sabe dos estudos e da literatura? Que a presença de um familiar, da mãe ou do pai, que sejam calmos, que sejam tranquilos, isso traz um benefício muito grande para a criança. Isso reduz a ansiedade da criança no momento do pré-operatório e a gente vai colher os frutos disso até o período pós-operatório é alta, porque a criança que tem uma redução da ansiedade, seja por estratégias não farmacológicas, por uma brincadeira ou pela medicação, ou pela própria presença do familiar, ela diminui o risco de agitação no pós-operatório, né? Então, diminui também o risco de diminuir a dor no período do pós-operatório. Então, é muito importante a gente ter uma estratégia para reduzir a ansiedade, para a gente ter benefícios no período pós-operatório também. Então, eu particularmente, eu vivo na minha realidade a presença do familiar na sala. De um modo geral, eu acredito que ajuda muito. Mas, lógico que tem casos, né, específicos que, muitas vezes, se ele estiver muito ansioso, ele pode até atrapalhar a criança. Uma outra coisa importante, Débora, é sobre o jejum, né? O que você tem a falar sobre isso? O jejum, nos últimos anos, a gente observou uma maior permissividade em relação ao jejum. Mas o jejum na pediatria é muito desconfortável, né? Ele gera desconforto para a criança, que muitas vezes quer comer, quer beber o líquido, e ele gera desconforto para o familiar, porque, de um modo geral, os pais ficam angustiados da criança não se alimentar. Hoje, a gente observa que a gente preconiza, na verdade, que as crianças recebam líquidos, a gente chama de líquidos sem resíduos, que pode ser água, chá ou até um suco de fruta que não tenha gruminhos, né? Pode ser um suquinho peneirado bem diluído com água. Esse líquido ele pode ser administrado até 2 horas antes do procedimento. Isso traz um conforto para a criança e para o próprio familiar. Mas quando a gente pensa na refeição, né? Uma refeição completa, um almoço, um café da manhã ou o jantar, a gente precisa de um jejum de 8 horas. E o leite materno, 4 horas de jejum, e o leite fórmula infantil ou leite animal, 6 horas de jejum. Então, se a gente pensar até na rotina, né, do paciente, quando ele vai para a escola, não é? 2 horas tomando líquido antes do procedimento, isso traz um conforto e não é uma coisa assim tão pesarosa, né? Cumprir o jejum. Né, doutor Nicanor? Acho que o cirurgião, muitas vezes, ele já começa, né, a explicar o jejum antes mesmo da criança chegar para o anestesiologista, né? Bom, então o paciente, que é criança, né, está já no pré-operatório, já foi vista pelo cirurgião, foi conversado, a anestesista já conversou e tudo, e foi para a sala de cirurgia. Vai fazer uma determinada cirurgia. Doutor Nicanor, quais são assim, as cirurgias mais comuns em criança e que, assim, acho que tem, aquelas que têm mais cuidado, que são mais demoradas? O que o senhor gostaria de falar sobre isso? Pois é, a cirurgia pediátrica ela tem 2 universos muito diferentes, né? A gente lida com 40% das crianças com cirurgias de pequeno porte, onde eu falo para as famílias que é de baixa complexidade. Assim como uma criança saudável, ela tem uma anestesia de baixo risco, não é? Não é como já falamos sobre o cheirinho. Então, esse grupo de criança são crianças que normalmente têm alta no mesmo dia. Independente do bloqueio que se faça, essas crianças a gente opera no decorrer da manhã e vai para casa à tarde, ou se opera à tarde, vai para casa à noite. Então, esse é o universo. E nós temos o universo das complexidades. Nós lidamos com muitas malformações congênitas complexas. Esses pacientes, invariavelmente, eles são internados previamente, eles não são internados no dia da cirurgia. Esses pacientes têm que ser internados um dia antes para que seja avaliado pelo anestesista, para que seja avaliado por nós mesmos, às vezes por um especialista, um hematologista,
cardiologista, né? O senhor trabalha muito com urologia, né? Trabalho muito Eu com fiz urologia. anestesia, a doutora Adela também, com cirurgia cardíaca infantil, como são malformações, são alterações, que são cirurgias muito delicadas e que, na hora que precisa de uma expertise, né, um conhecimento muito grande também do cirurgião, porque são diferentes, né? Exatamente. E dessa interação, eu acho que, eu não sei as outras especialidades porque eu não faço, mas a nossa interação com o anestesista é muito forte. Para a gente operar um recém-nascido de 2 quilos, 2 quilos e pouco, por videotoracoscopia, uma atresia de esôfago, que precisa ter uma ventilação ali muito bem calculada, o anestesista tem que ser muito bem treinado. Porque senão a gente vai brigar, porque o pulmão vai brigar com a gente. Então, essa relação com o anestesista e o cirurgião é aquela relação de olhar mesmo um para o outro e estar o tempo inteiro assim, como se fosse uma parceria de muito valor. Então, esse paciente, que é um grupo grande também, olha só, no nosso hospital público a gente tem aproximadamente 50% de cirurgias complexas. Então, esse é um universo que demanda, não é que demande um mais cuidado que o outro, assim, todos requerem muito cuidado, mas é uma especificidade, né? São hospitais de referência, né, que, Exato. inclusive, drenam muitos casos mais complexos para esses hospitais de referência. E eu já referência. queria aproveitar, Débora, te fazer uma pergunta. Porque nesses 40% que a gente opera de baixa complexidade, invariavelmente as famílias chegam, a gente só pede de rotina numa criança que não tem história nenhuma, a gente pede um hemograma e um coagulograma. Invariavelmente as mães chegam, mas doutor, tem que fazer uma avaliação cardíaca, porque meu sogro foi operar semana passada e ele fez uma avaliação cardíaca. Por que as crianças não precisam? É verdade. De um modo geral, a criança que é saudável, né, a gente não tem uma indicação de uma avaliação cardíaca, de uma avaliação respiratória, né? Muitas vezes o adulto precisa fazer um raio-x, né? Na criança isso não é pedido, não é feito nenhum teste, nenhum exame mais específico. Por quê? A criança que é saudável, que não tem nenhuma outra comorbidade, digamos assim, um problema respiratório, como uma criança asmática ou uma criança cardiopata, como nós falamos, né? De um modo geral, a gente entende que se ela não tem nenhum sintoma, ela não tem necessidade de fazer nenhum exame, porque ele não vai trazer nenhum resultado que mude a nossa conduta. A gente normalmente pede o exame de sangue justamente nos procedimentos onde tem algum risco de sangramento, não é? Ou de alguma alteração de coagulação. Mas, de um modo geral, a gente realmente não tem indicação nesses pacientes saudáveis de pedir nenhum exame. Mas, aproveitando o gancho, né, nas crianças complexas, né, das doenças, muitas vezes dessas anomalias congênitas, essas doenças que requerem procedimentos cirúrgicos maiores, que as crianças são hospitalizadas com antecedência, nessas crianças, muitas vezes, a gente precisa não só de exames em relação à própria malformação que vai ser corrigida, mas muitas vezes a consulta com outros especialistas, não é? Então, às vezes, a consulta com o cardiologista, para investigar se aquela alteração congênita tem associação com outras alterações, e isso interfere muito no cuidado anestésico, né? Então, o cirurgião pediátrico e o anestesista pediátrico, na condução principalmente desses casos que são mais complexos, a gente trabalha muito em conjunto, discutindo o caso, sabendo se é necessário mais um exame, né? Se o anestesista quer ver um exame diferente do que aquele que já foi pedido. Então, essa integração na nossa especialidade é muito marcante, né, Dr. Nicanor? Em todos os sentidos, seja no procedimento de pequeno porte, para discutir como que vai ser feito a analgesia no pós-operatório, né? Se a gente vai usar um tipo de bloqueio ou outro, ou mesmo nessas cirurgias maiores, onde o manejo é importante, faz diferença. Não entrar nesse assunto, mas uma coisa que assim, a gente costuma ouvir muito, Nicanor, e aí é uma coisa que eu ponho em vocês dois, é importante a opinião de vocês dois, que a sala de cirurgia é muito fria. Minha criança, meu filho vai sentir muito frio, porque eu morro de frio.
E assim, a gente tem que ter uma temperatura mais baixa, porque a sala de cirurgia, a gente tem um problema de contaminação. Como é que o senhor conversa isso? Como é que é na sala? Existe uma conversa prévia? Como é que é? Olha, os anestesistas são testemunhas que nós, cirurgiões pediátricos, nos preocupamos com a temperatura da sala. É verdade. Eu acho que são os únicos cirurgiões que se preocupam. Então, quando a gente chega de manhã na sala, já faz instrumentador. Como é que está a temperatura? Não pode esfriar. A doutora Débora vai falar isso. O esfriamento da criança é uma coisa muito ruim para a anestesia e para a cirurgia em si. Então, nós nos preocupamos. E, obviamente, que hoje nós temos os recursos das mantas. A doutora Débora vai falar muito bem sobre isso. Nós pegamos uma época lá atrás que a gente tinha um colchão de plástico que a gente botava água morna e ficava medindo a temperatura para esquentar a criança. Nós pegamos isso. Hoje nós temos as mantas, que são muito seguras. Mas a doutora Débora, expert nesse assunto, vai falar sobre a importância da temperatura na anestesia e, obviamente, na cirurgia. E existe isso mesmo. O cirurgião pediátrico ele tem essa preocupação de uma forma ativa, né? De buscar saber qual é a temperatura, se para aquela criança aquela temperatura está adequada. Quanto menor a criança, maior é o risco da gente desenvolver baixas temperaturas, né? Hipotermia no intraoperatório. Então, no cuidado anestésico, além da gente utilizar dispositivos para manter a criança aquecida, então a gente usa essa manta, que é um colchãozinho de ar aquecido que fica como uma nuvenzinha assim, né? Embaixo da criança, a gente faz a monitorização da temperatura. Então, muitas vezes a gente coloca um termômetro que fica medindo a temperatura central, que a gente chama, que é ou pelo nariz ou pela boquinha, ou muitas vezes na membrana do tímpano. Isso é muito importante para que a gente não tenha realmente a hipotermia, porque ela tem consequências significativas no manejo anestésico. Ela altera, né, os níveis, a profundidade da anestesia e pode levar a outras complicações. Então, é muito importante que a gente mantenha a criança aquecida no intraoperatório. Nessa relação na sala, agora no pré-operatório, durante a cirurgia, né? Nessa relação, o senhor falou que tem que ter um conhecimento muito grande entre o anestesista também, e tem outras pessoas dentro da sala de cirurgia. Essas pessoas, enfermagem, que também dá apoio, às vezes cirurgias maiores, que tenham equipamentos que vêm de fora. Como é que o senhor lidera essa equipe que muitas vezes não é pequena? Como liderança, como é que o senhor vê isso? Na realidade, o paciente vai procurar um cirurgião, né? Isso. Ele não conhece o anestesista, ele não sabe quem é a instrumentadora, normalmente não sabe quem é o auxiliar. Então, eu acho que cabe ao cirurgião. Eu sempre falo, eu trabalho num time, eu tenho uns jogadores muito antigos, tipo o meu anestesista, o Antônio Carlos, que trabalha comigo há 32 anos. E tem os mais novos que estão com a gente há 3, 4, 5 anos. Então, mas todos preparados, formados por eles. Então, primeiro tem que ter uma relação de amizade mesmo. Acho que a gente, para trabalhar numa área tão específica, numa área tão delicada, onde a gente tem que usar toda a metodologia de segurança para ter resultado, você tem que ter pessoas com afinidades, né? Então, normalmente, essa liderança é feita pelo anestesista e o cirurgião. Porque o anestesista chega e ele comanda como é que é a temperatura da sala. Isso é do anestesista. Não é? Então, é uma interação que tem que acontecer mesmo. Eu lembro quando eu fui embora para o Ceará, no começo da minha carreira, já cirurgião pediátrico, e lá eu encontrei um anestesista que tinha feito uma formação em anestesia pediátrica, lá no interior do Ceará, no sertão. Eu sou sertanejo. E nesse dia ele atrasou um pouco para fazer uma fimose de um filho de uma amiga minha e tal. E daqui a pouco ela chegou, olha, eu já achei um anestesista ali para fazer a cirurgia do meu filho. E eu sentei com ela e falei, vem cá, não é assim.
A gente não pode. Essa pessoa, eu já trabalho com ela já conhece as minhas rotinas, conhece as rotinas dele. Então, não é alguém que você vai encontrar e vai levar para a sala. É alguém que você já encontra no dia a dia, que você já tem um conhecimento prévio, que você discute. Nós discutimos sobre o tipo de anestesia que é melhor. Né, uma relação de confiança, de né? Confiança. Uma relação de confiança e respeito, né? Assim, muitas pessoas às vezes não sabem, mas assim, como é a formação do anestesiologista? Ele faz 6 anos de graduação na Faculdade de Medicina, né? Depois mais 3 anos de uma residência médica. E como é que é a formação para anestesia pediátrica? Vem com uma especialização depois, né? Isso. A gente, nesses 3 anos da residência, né, em anestesiologia, a gente tem um período que a gente faz anestesia pediátrica, né? Faz parte desse currículo. E alguns anestesiologistas optam por fazer um ano a mais. Seja um ano de especialização formal ou um ano como residência mesmo, né? Hoje a gente já tem no Brasil para fazer só anestesia pediátrica. E algumas pessoas especializam na prática, né? Trabalhando só naquela área específica, sem fazer, mas vão se especializando naquele tipo de procedimento. Né? Total 10 anos praticamente, né? Quase 10 anos, assim. As pessoas não têm ideia disso, do trabalho que é. Fala assim, puxa, anestesia. Não, e é complexo. Você, como você falou, parece uma máscara, né? Mas depois, para se fazer, é como uma cirurgia também, né? Você tem muita tecnologia hoje em dia que é usada, né? Importante nisso, né? E olha só, do jeito que nós, cirurgiões, temos os desafios de operar um recém-nascido de 2 quilos até um garoto de 18 anos, com uma patologia que é urinária ou é pulmonar, eu tenho uma formação em urologia pediátrica também, mas foi um adendo que eu fiz à minha carreira de cirurgião pediátrico, eu opero o pulmão também. A gente opera o aparelho intestinal todo, e cada um, como a doutora Débora já falou, tem uma particularidade pela idade e pela doença. Né? Então, na realidade, o aprendizado da medicina, a gente sabe disso, é ombro a ombro, né? O residente vai aprender se ele tiver um ombro do lado dele, que passe o conhecimento, obviamente, que além da leitura, porque sem leitura não tem conhecimento médico. E é um aprendizado contínuo, né? É um aprendizado contínuo, né? Você não fez aquela formação e ali você se acomodou e acabou, agora já sei tudo. Não existe, né? Porque a medicina é uma ciência em evolução, né? Então, hoje eu sei fazer a anestesia com um bloqueio com referência anatômica e daqui 1, 2 anos já surgiu uma nova tecnologia que, por exemplo, foi o ultrassom. Hoje a gente usa o ultrassom, então hoje eu faço de um jeito diferente do que eu aprendi. Eu tive que reaprender a fazer aquilo com uma nova tecnologia. E na cirurgia é a mesma coisa, né? Hoje se usa vídeo, robô, não é? Na cirurgia pediátrica também, então é uma ciência em evolução, né? A gente precisa muito estar o tempo todo aprendendo e reaprendendo, né? Doutora Débora, a senhora é uma das anestesistas mais respeitadas do Brasil em criança. Legal. Eu sei disso e tenho o prazer de ser seu amigo, né? Já estivemos juntos em São Paulo. Qual a importância da anestesia nos 3 primeiros anos da criança, que é o período do desenvolvimento cerebral? O que se sabe realmente sobre isso? Esse é um assunto que dentro da comunidade científica, né, doutor Nicanor, há décadas, eu posso dizer assim, a gente vem discutindo, né? Foram demonstrados em animais alguns efeitos neurológicos que interferem no desenvolvimento da criança. Mas, junto com isso, tem um pouco também do mito, né? Então, a gente tem que ter o equilíbrio e o discernimento em relação ao que é fato, né? Então, hoje, o que a gente sabe? Primeiro que a gente não anestesia uma criança que não precise, né, de uma cirurgia. Então, o ideal é que a gente só faça anestesia, cirurgia naqueles pacientes que realmente têm indicação do procedimento, né? E que durante a anestesia que a gente tenha todos os cuidados relacionados a principalmente a manutenção do estado fisiológico da criança.
Então, a manutenção da temperatura, que a gente falou, é muito importante. Toda a monitorização da parte cardiovascular, da oxigenação do sangue, da respiração, tudo isso é muito importante para que a gente mantenha essa criança dentro de um equilíbrio fisiológico. Esse talvez seja o fator de maior proteção, né, que a gente pode oferecer para esse indivíduo. Porque dentro do espectro do neurodesenvolvimento, né, a gente sabe que os anestésicos podem sim ter algum grau de interferência. E algumas crianças podem desenvolver até alterações de comportamento no pós, né, anestésico. Isso pode acontecer, mas o mais importante é que a gente tenha esses cuidados de manter esse equilíbrio, da importância desse profissional, né? Desse profissional médico especializado que cuida dessa faixa etária específica. Na verdade, você, durante essa aula, tem vários monitores. Hoje nós Muitos. colocamos diversos monitores, e são importantes. E como acho que, como você falou, né? As cirurgias ela tem uma indicação, né, doutor Nicanor, que são precisas. Se elas puderem ser postergadas por algum momento da cirurgia, isso será feito. Não vai se operar uma criança como se às vezes você opera num adulto uma cirurgia plástica para um determinado procedimento, né? Tem algumas pequenas cirurgias que às vezes, elas não seriam obrigatoriamente necessárias, muito precoce, mas incomodam as famílias. A criança nasce com um cisto, por exemplo, um cisto dermoide de cauda de supercílio. Ele chama muito a atenção e aquela criança é hostilizada. Mas é importante, ela tem então, até um fator psicológico, né? Exato. Então, esse dado, a doutora Débora corroborou com o que eu sei. No último congresso que eu fui nos Estados Unidos de cirurgia pediátrica, eu fui convidado um anestesista assim, do porte da doutora Débora, americano, para falar sobre esse tópico. E ele falou assim, eu levantei toda a literatura, estudei tudo. Na realidade, a gente não tem dados ainda suficientes, a não ser em casos esporádicos de crianças que sofreram múltiplas anestesias, por queimaduras, outros mais assim. Para uma anestesia só, bem regrada, como a doutora Débora falou, a criança bem monitorizada e tudo isso, esse dado não tem na literatura. Não tem, né? Então, o que eu falo para as famílias, as mães chegam querendo que eu fale sobre risco, e eu falo assim, eu quero falar para a senhora sobre segurança. Porque senão a gente fica dando dados de risco. Qual a chance, quantos por cento? É uma medicina que eu não sei lidar muito bem com ela, não. Eu posso dizer para a senhora que se a senhora tiver o hospital com recurso, o cirurgião com formação, preparado e uma equipe de anestesista ou anestesista preparado, a senhora vai ter o máximo de segurança para a cirurgia do seu filho. É isso que eu posso lhe dizer. Exato. E com não só segurança, mas também com um cuidado que qualquer pessoa merece, até no pós-operatório. Eu já entro aqui na questão do pós-operatório, porque a cirurgia ela não é só no pré, no perto e no pós também. Uma coisa que eu pergunto, que nossos ouvintes podem ter dúvidas sobre dor, sobre como é o controle da dor, como essa criança vai sentir dor, como é que é isso, doutora Débora? Vou até puxar a questão da segurança, porque nas crianças, como a gente falou, numa grande parte de crianças que vêm fazer procedimentos que são eletivos, cirurgias de pequeno porte, né? Com todos esses cuidados que o Dr. Nicanor falou, né? De você estar num ambiente com profissionais preparados, o risco da anestesia e da cirurgia é muito pequeno. É muito próximo de zero. O que é mais comum a gente observar? Eventualmente, náuseas e vômitos, né? Pode acontecer pela anestesia, eventualmente algum desconforto, dor, eventualmente agitação, que talvez seja a coisa mais chata do pós-operatório, crianças que no pós-operatório agitam. A dor, de um modo geral, a gente discute com o cirurgião e a gente vai definir uma técnica que gere uma analgesia,
uma ausência de dor por um período prolongado no pós-operatório da criança. Então, a gente habitualmente vai usar uma técnica como a gente usa nos adultos. Uma anestesia que pode ser uma peridural, né? Eventualmente uma raquianestesia, em concentrações, em doses adequadas para a criança, né? Para que ela não tenha o desconforto, às vezes, de não mexer as pernas. Mas hoje se usa muito o que a gente chama de bloqueios periféricos, que são anestesias parecidas com o que o dentista faz. Só que a gente faz na parede abdominal, às vezes na base do pênis, às vezes em um membro, num braço, numa perna. E essa anestesia, então, vai deixar aquela parte do corpo anestesiada, como aquela do dentista, sem dor por um período prolongado, às vezes 8, 10, 12 horas. Então, essa é uma forma de controle da dor bastante eficaz, que a gente usa muito, né, associado à cirurgia pediátrica. E em relação ao senhor como cirurgião, assim, no pós-operatório é muito solicitado, tem algumas dúvidas das mães, dos parentes? Isso é a interação do cirurgião com o anestesista, a doutora Débora já falou muito bem. Eu sempre digo para as famílias, olha, uma criança ter muita dor no pós-operatório hoje em dia não é mais aceitável. Alguma coisa deixou de ser feita corretamente. Então, esses bloqueios, eles mudaram. Mudaram o perfil, Eles mudaram, né? O perfil. Agora, uma coisa que a gente sempre tem que falar é, doutor, meu filho vai agitar? Não sei. Exato. Qualquer criança pode agitar, você faz a mesma técnica para 2 irmãos, um agita e o outro não. Exato. E a gente tem que estar muito próximo naquele momento da agitação, porque a mãe diz que a agitação é dor. Isso é que a gente tem que estar perto. Isso só se resolve quando a gente está lá perto. Quando a criança agita, o anestesista e o cirurgião vão para o quarto da criança para dizer assim, olha, seu filho não está com dor, ele está com agitação. Ele está com agitação porque fez um efeito paradoxal do remédio que era para dormir. Exato. Isso não é tão incomum. Não é incomum. E nós falamos aqui no início, a mãe muito estressada, com a criança estressada no pré, ele é mais agitado no pós. Isso é impressionante. Um risco maior. Esse é um recado importante, né? Para quem não está nos ouvindo. Eu falo isso para as mães, se acalmem, porque se seu filho agitar no pré, ele vai agitar no pós. Impressionante como isso é quase que uma regra. Mãe segura, né? Uma mãe mais segura. Se tiver uma mãe mais segura, que está confiando no cirurgião, confiando na equipe, no time, né? Na anestesia, e também sabe que está em boas mãos, isso é muito importante. Eu posso lhe garantir que no decorrer da minha carreira, nesses 30 anos, uma coisa foi muito importante. Esses bloqueios mudaram porque os pacientes ficam melhores, os telefonemas para dores são muito menores hoje em dia, né? E essas 2 horas desse suquinho mudou a nossa história também. Que as mães agitavam. Isso não é tão de longe, não. Não é realmente esse suquinho que a gente fica lá com as crianças. Fulaninho pode tomar até às 10. Aí a mãe fica tranquila. Tomou o suquinho, vai ver a televisão, vai ver distrai também distrai. A criança, né? Então, essas pequenas coisas realmente mudaram muito, né? A nossa história. Então, né? assim, como você vê, a medicina ela vai se adaptando à tecnologia, né? Então, assim, eu tenho certeza hoje que foi um papo muito bom com nossos convidados aqui. Eu fico muito feliz. Eu acho que todos que estão nos assistindo aqui tiveram uma oportunidade de desmistificar alguns pensamentos sobre anestesia em pediatria, né, doutor Nicanor? Em cirurgia, e conhecer um pouquinho como faz jejum, dor, bloqueio, procedimentos novos. Então, assim, para nós encerrarmos esse nosso episódio de cirurgia pediátrica, eu peço aqui agora aos nossos convidados que façam suas considerações finais e espero que tenham também gostado desse bate-papo aqui na SBA. Doutor Nicanor, por favor. Olha, foi uma alegria muito grande estar aqui, nesse momento tão especial para a gente falar de forma simples, porque a medicina tem muita coisa que é simples. Você não pode simplificar, que é diferente. Simplificar é não dar valor, mas é simples porque a abordagem não é complexa, né? Então, foi muito bom. Eu tenho um apreço muito grande porque eu posso dizer que a minha carreira dependeu muito do Antônio Carlos,
meu colega, que eu também tenho pacientes que vão para mim que dizem assim, olha, eu vim para o senhor porque eu soube que o doutor Antônio Carlos é um excelente anestesista. Olha, isso de um cirurgião é muito bom, muito né? Bom. É verdade. Antônio Carlos, É verdade. Então, não só ele, mas todos os outros que ele formou e que nesses 32 anos nós tivemos sucesso, então foi pela parceria. Olha, só queria terminar dizendo uma coisa. A medicina é uma ciência, é uma arte e uma ciência. Mas de arte ela é menos, ela é mais de ciência. O que é ciência? É aquilo que é feito por um grupo. A arte é aquilo que é feito só por um. Então, a arte de eu operar, ela é pouca se eu não tiver um anestesista do meu lado para fazer a ciência e a gente ter o bom resultado. Oh, que palavras bonitas. Eu agradeço isso como anestesista. Aqui. Eu também, doutora me sinto Débora. honrada como anestesista. Eu quero deixar um recado final para quem está assistindo a gente, para os familiares, o como que os pais podem colaborar, né, com esse momento. Então, eu acho que o mais importante para a criança, principalmente naquelas crianças que têm uma faixa etária que já compreendem o que vai acontecer, é falando a verdade para a criança, né? Você preparar a criança, contar que ela vai para o hospital, que ela vai fazer uma cirurgia, que ela vai fazer anestesia. Existem hoje diversos formas, né? Cartilhas, livros, aplicativos que contam como vai acontecer e isso reduz a ansiedade da criança. E a redução da ansiedade tem impacto, né? Na dor e na agitação no pós-operatório. Então, essa é uma forma muito efetiva da família realmente contribuir para um procedimento, aumentando a segurança, né? Numa parte que é fácil que eles façam. E eu agradeço, me senti muito honrada em estar nesse bate-papo aqui na SBA. Foi um prazer, a gente poderia continuar conversando aqui por horas, né? Porque nós somos apaixonados pela arte e pela ciência, né? Então, eu agradeço as palavras e a oportunidade. Eu agradeço em nome da Sociedade Brasileira de Anestesiologia a presença de vocês dois e, assim, tenho certeza que você que está nos ouvindo ou está nos vendo na SBA MesaCast teve aqui o estado da arte da anestesia e da cirurgia pediátrica. Quer dizer, como ela é feita com segurança. Hoje, e nas mídias, se ouve muitos mitos, muitas coisas. Aqui, nós estamos na Sociedade Brasileira de Anestesiologia, com um cirurgião pediátrico, um anestesista pediátrico do mais alta competência e reconhecimento na especialidade. Então, isso é muito bom. Espero que vocês nos assistam nos próximos episódios e não esqueçam de se inscrever, cliquezinho lá no like, que isso, como todo mundo fala no podcast, está aqui também importante no MesaCast SBA. Muito obrigado e até o próximo episódio.